Cá, minha pastora. Graça e paz, meus queridos, graça e paz. Que alegria estar aqui mais uma vez nessa manhã, para nós estarmos colocando esta sala, gente que transborda diante do altar. Pai, eu quero mais uma vez, debaixo da direção do Teu Espírito Santo, entregar esse momento tão profético, tão especial, tão significativo que muitas vezes as pessoas não entendem o motivo pelo qual nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui não só para transbordar, nós estamos aqui para trazer revelação, força e vigor alcançado, estratégias espirituais para que nós possamos viver este mundo de uma forma significativa. Nós te agradecemos por todos quantos aqui estão e te pedimos, Senhor, usa a minha vida para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Estamos no capítulo 4 de Neemias. E aqui chegamos num momento muito importante que nós vamos entender por que Neemias teve vitória e porque nós também podemos ser vitoriosos. Nós conhecemos a história e sabemos que o muro foi reconstruído, que as portas foram colocadas, que tudo ficou lindo e perfeito. Mas Neemias, nesse momento, não sabia o final da história. E eu quero te animar com uma palavra. Não importa o momento da reconstrução na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos que você esteja vivendo, haverá um bom final para a tua história. Se você permanecer firme naquilo para o qual o Senhor te chamou. Então, bora lá fazer um grande resumão daquilo que Deus tem para nós. Quando Neemias já tinha reconstruído grande parte do número, colocado portas, colocado ferrolhos, fechadura, já havia sido feito muita coisa na reconstrução, porque nós sabemos que construção e reconstrução são coisas diferentes. Reconstruir algo dá muito mais trabalho do que fazer algo do novo. Então, veja bem, algumas relações, famílias precisam de muito trabalho. E aí, o que que acontece? No meio da obra, algo inusitado vem contra Neemias e a sua equipe de trabalhadores. Duas pessoas, Sambalate e Tobias, eram homens que tinham influência no meio do povo judeu, não eram qualquer pessoas, eram pessoas influentes. E esses homens se indignam pelo bem que estava sendo feito. Então, a primeira lição, quando eu e você estivermos fazendo algo importante para Deus, algo importante para o bem da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, da nossa nação, haverá opositores sempre, 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 sempre. Opositores espirituais e opositores carnais, de carne e osso. E muitas vezes o inimigo do homem, Jesus já havia dito, serão os da sua própria casa. Casa resume em família, parentela, o núcleo familiar, não importa. Os inimigos serão da sua própria casa. E entender isso é fundamental para sabermos contra quem nós estamos lutando. A nossa guerra maior não é contra pessoas, de carne e sangue. E nós aprendemos isso com Neemias. E ele vai dizer o seguinte: os judeus, Sambalat Tobias, se indignou no versículo 2, né? Contra os judeus, e olhe o tipo de zombaria que aqueles homens foram capazes de dizer. Disse na presença dos seus companheiros. Uma coisa é falar mal de um homem e de uma mulher numa grande obra. Outra coisa é ajuntar outras pessoas e fazer motim, fazer confusão, fazer rebelião. Isso é pecado comparado à feitiçaria. E olha o que eles fazem, pastora Mônica. Eles juntam os oficiais, diz na presença dos seus companheiros e dos oficiais dos exércitos samaritano. Ele não faz isso nem no meio do povo judeu, vai pegar os que estão fora. E dizem assim: o que esse punhado de fracos pensa que está fazendo? Imagina que serão capazes de construir um muro em um dia?
Gente, essa mulher já foi casada, ela se divorciou e agora ela acha que porque ela está na igreja, está servindo a Jesus, ela vai ter uma família abençoada. Ela não deu conta do outro casamento, vai dar conta desse casamento novo? Ela vai dar conta de educar essa nova família, esses novos filhos, se ela deixou o filho para trás do outro casamento e ela não conseguiu cuidar? Quantas mulheres ouvem Sambalate e Tobias? Quantas mulheres de Deus são afrontadas por causa desses inimigos de Deus que se levantam e ofende a sua imagem, o seu caráter, a sua autoestima? E eu quero te animar hoje, nessa manhã. Não ouça os inimigos que se levantam contra você na reconstrução da sua família. Não se atente para isso, porque eles vão dizer que você não vai dar conta. E não fale isso também, não fale isso de ninguém, porque com a mesma vara com que você mede o outro, você pode ser medido na sua vida e na vida dos seus filhos. Depois que nós constituímos família, pastora Mônica, nós temos telhado de vidro. O teu telhado quebra. Não fale e não deixe ninguém falar. E aí, esse Tobias, o amonita que estava ao seu lado, ajudou. A gente pensa que o sujeito é amigo, mas se ele ouve uma fofoca e ele alimenta a fofoca, ele é farinha do mesmo saco. E ele diz assim: basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba. Ou seja, ele não cria. Ele não cria que Deus estava naquele negócio, ele não cria que Deus estava naquela construção. E aí, como bons coléricos que nós temos aqui, né? Como bons imitadores de Pedro que nós temos aqui, normalmente ia lá tirar satisfação. Ia ou não ia, Lila? Aqui, você está falando mal de mim? Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Vamos conversar. A gente faria isso, né, pastora Mônica? Conta para mim, o que que eu te fiz? Por que que você está falando da minha família? Por que que você está falando mal do meu filho? Por que que você está falando mal do meu marido? Por que você está falando mal de mim? Mas eu quero aprender hoje, gostaria que você, meu irmão, minha irmã, aprendesse comigo. Ele não tira satisfação nem com o inimigo físico, nem com o inimigo espiritual. Ele vai ao trono da graça, ao Rei dos Reis, o juiz e o advogado de todos, e ora ao nosso Deus e diz o seguinte: ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Não por causa de nós, Senhor, mas por causa daquilo que nós estamos fazendo debaixo da tua direção. Que essa zombaria, olha bem, não é uma oração de vingança, é uma oração de semeadura e colheita. O outro semeou e Neemias tinha argumento para chegar diante de Deus. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estranha. Não ignore sua culpa, não apague seus pecados, pois provocaram a tua ira, a ira de Deus, não a nossa. Quando você fere a dignidade de uma família, você está ferindo o coração de Deus. Quando você fala mal de uma família, não importa que família seja, não importa se seja a família da fé ou se seja a família que ainda não conhece o Senhor, porque Deus ama família. Guarda isso no seu coração. Deus ama família e qualquer palavra contra a família fere o coração de Deus. E aí ele diz assim, ó: pois provocar a tua ira aqui, diante dos construtores, daqueles que estão envolvidos no ministério. Por fim, foi reconstruído até a metade da altura, ou seja, o muro não tinha chegado à altura que deveria estar. A obra estava pela metade. E muitas vezes, quando nós estamos numa luta, num processo de reconstrução na família, quando a coisa parece que já subiu da metade e vai para o final, o inferno se levanta. E se levanta usando pessoas que você jamais imaginou que se levantariam. E aí, Sambalate, ele junta outras pessoas, porque o inimigo não trabalha sozinho, ele vai juntar um exército. E ele usa Tobias, os árabes, os amonitas, os adonitas, souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas. O que gera no coração deles? Ira.
O inimigo fica irado quando as brechas estão sendo tapadas. E ele vai usar tudo o que ele pode e o que ele não pode. Como a maioria das pessoas que aqui estão são mulheres, eles irão atacar a estima dessas mulheres. Eles vão atacar o seu poder de resiliência, de recomeçar, a sua capacidade de acreditar que Deus pode reconstruir qualquer situação no seu casamento. Deus pode te levar, queridas, a perdoar adultérios gravíssimos. Deus pode fazer você acreditar no novo quando ninguém mais acredita. Deus pode te fazer acreditar numa situação de contenda entre filhos e trazer a paz quando ninguém mais acredita. E o texto continua dizendo que o inimigo planejaram. No secreto, eles ficaram lá no caladinho, pensando como iam fazer para que aquela obra não conseguisse mais ser realizada. Mas eu trago outra lição para mim e para você. Todas as vezes que pessoas ou o diabo que intentaram mal contra você no secreto, Deus trará revelação para você. Seja em sonho, seja através da palavra, seja através do louvor. Deus não permite que seus filhos passem lutas no oculto. A revelação sempre virá. Basta que entendamos o recado de Deus. E Deus revelou a Neemias aquilo que eles planejavam lutar contra Jerusalém e causar confusão. O intuito do inimigo é sempre trazer confusão. Se tem confusão, respira, dê um passo atrás e vá para o joelho. Vá buscar revelação. Vá buscar conselho de pessoas sábias e maduras. Levanta intercessores para entender o que está acontecendo naquele momento. E aí, no versículo 9, ele vai dizer: mas nós oramos ao nosso Deus. Ele buscou recurso na pessoa certa. E colocamos, e aí vem a estratégia, porque a oração é orar e agir. Eu busco entendimento e eu vou agir em cima daquilo que Deus está me falando. E aí ele faz o quê? Ele coloca guardas na cidade dia e noite para proteger. Querida, quem está em guerra pela família não tem sono, não tem fome, não tem dificuldade natural. A gente para de comer, a gente para de dormir, a gente bota farda e não tira. E vamos ver lá na frente do capítulo que vocês irão ler, que houve momento lá no finalzinho que Neemias carregava sempre as armas e enquanto ia beber água, eles não tiravam a sua roupa, versículo 23, nenhum de nós, nem eu, nem meus guardas que estavam comigo, trocávamos de roupa. Você sabe o que é isso? Quando nós estamos em guerra, a gente não se embaraça com as coisas deste mundo. Está organizando a casa, está organizando a família, está organizando as finanças. A gente não fica focado no problema. Vamos focar na solução. E eles começam a dizer: vai haver cansaço. Os trabalhadores cansaram porque eles olharam a quantidade de entulho que ainda tinha que tirar daquela cidade. Sabe o que significa entulho, pastora? São feridas, são memórias, são lembranças que nós vivemos da nossa própria história. E haverá momentos nessa reconstrução que nós não vamos conseguir pensar na obra completa, nós vamos ficar rememorizando o nosso passado e lembrar dos nossos fracassos. Mas Neemias não permitiu que isso acontecesse. Eles olharam e aquela situação, né? Ele não permitiu que o medo, porque o medo começou a se instalar, porque Sambalá e Tobias, ele juntou muita gente para atacar aquele povo que estava trabalhando. E muitas vezes, quando tem um povo trabalhando, tem um povo maquinando como vai lá e atrapalhar a obra de Deus ali naquele lugar, naquela família, naquela situação. Então, os judeus que moravam perto do inimigo nos disseram muitas vezes, versículo 12, eles virão de todas as direções e nos atacarão. Ou seja, eles estavam preocupados, eles estavam com medo. E o medo, querido, quando ele fica, enfim, com o pé numa situação, a fé sai do outro lado.
Se o medo entra por uma porta, a janela, a fé e a coragem saem pela janela. Não tem como medo e coragem andarem junto. Ou eu sou corajosa, eu sou do Senhor e eu avanço independente da minha família não acreditar comigo, ou eu me entrego e deixo o medo tomar conta. Alguém tem que se levantar nessa família e dizer: aqui o inimigo não reina. Eu sou do Senhor, eu fecho as brechas na minha vida, eu fecho os meus ouvidos aos sons dos alaridos de guerra, eu tomo a minha armadura completa de Efésios 6, eu coloco o sangue de Jesus nessa casa, eu saio que nem uma louca pelas madrugadas, ungindo cada janela, ungindo a cama dos meus filhos, ungindo a cabeça do meu marido. Não importa se vão te chamar de louca, não importa, mas seja uma louca debaixo de uma unção profética. E você vai colher milagre. Você vai ver o muro da sua casa sendo restaurado e reconstruído. Pastora, mas meu filho é casado, o meu filho já tem a família, mas você é a matriarca dessa família. Eles são o seu legado e ninguém vai ficar no Egito. Ninguém vai se perder no meio do caminho, ainda que seus olhos não estejam vendo o milagre pronto. E ele, Neemias, então, coloca estrategicamente pessoas, versículo 13, guardas armados atrás das partes mais baixas do muro. Identifique quais são os mais fracos na sua casa. Foca nele. Estratégia de Deus sobre a vida dele. Palavra profética sobre a vida deles. Depois, e nos lugares que eles eram mais expostos. Novamente, Neemias faz a estratégia lá do início. Dividiu-os por famílias, para que montassem guardas armadas com espadas, lanças e arcos. Quem sabe, no outro momento, num outro sábado, eu venho falar um pouco sobre essas 3 características de armamentos de guerra: espadas, lanças e arcos. Outra coisa que Neemias faz que me chama muita atenção, ele examina a situação. Quando um problema acontece na nossa casa, quando um problema acontece na nossa família, na nossa igreja, a primeira coisa que vem é o espanto e apavoramento. Queridos e queridas, nós estamos num nível de maturidade espiritual aqui nesta sala, que não tem mais lugar para apavoramento. Respira, beba água e diga para o Senhor: eu quero olhar a situação de cima, eu vou examinar o que está acontecendo. Se você for como eu, pega um papel, começa a escrever, começa a colocar nome. Senhor, me dá luz, me dá uma palavra, me mostra como fazer, o que fazer e de que forma fazer. Eu devo falar, eu devo orar, eu devo me aconselhar. Vá buscar direção do Pai. Examina a situação, examina o contexto. Não deixa a taquicardia vir, não deixa o coração acelerar, não deixa os pensamentos ficarem soltos, porque o diabo quer trazer confusão e tirar você da frente do fronte. Você é a coluna, você é o pilar de Deus, porque você está aqui, então é para você que eu estou falando. Você, homem de Deus, você, mulher de Deus, muitas vezes Deus vai usar você e você não pode abrir mão do seu chamado. Fica firme, fica firme. Examina a situação e vê o que pode ser feito. O Senhor, lembre-se, o Senhor, versículo 14, parte B. Lembre-se do Senhor que é grande e temível. E lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, sua esposa e seus lares. Para quem é o comando de ser um guerreiro, uma guerreira? Para mim e para você. Por quem que eu vou lutar, pastora? Pela sua casa. Quem luta pela sua casa é você. Feche os seus olhos e diz assim: Senhor, eu estou agora me levantando como um guerreiro, como uma guerreira, pela minha casa, pela minha parentela, pela minha geração e pelo legado que eu vou deixar nessa terra. Se Jesus não voltar antes, você é essa pessoa. Assume essa posição. Assume. Não fique lambendo feridas, dizendo eu não consigo, eu não posso, eu não tenho força. A força do Altíssimo é maior do que qualquer coisa.
O Espírito Santo e você é maioria completa. Você faz parte de uma multidão que está sendo ajuntada na face da terra para guardarmos a nossa casa e a nossa família desses valores mundanos que estão aí. E nosso tempo não vai dar, né? Mas os inimigos vão descobrir e vão saber que Deus está frustrando os planos dele. E aí eles vão atacar de todas as formas, na área emocional, na área física, na área da saúde. O inimigo vai se levantar. Mas quando alguém cair doente, não pense que você perdeu a batalha. Isso é só uma afronta. Você vai se reerguer, né? E você vai se levantar. Tanto é que uma metade, olha a estratégia de Neemias, uma metade foi para a construção. Existem pessoas que vão pegar na ferramenta para construir, outras pessoas vão ficar na vigilância. E ele botou essas pessoas para ficar com lanças, escudo, arcas, e aí entra outra característica da guerra, a couraça. Couraça tem que proteger peito, coração. Couraça tem que proteger corpo físico. Então, não esqueça disso. Alguns vão ficar na frente, outros vão ficar na retaguarda. Uma mão levava as cargas, enquanto a outra segurava a arma. Você sabe o que é isso? Com uma mão levar as cargas e com a outra levar um instrumento de guerra? Você tem que estar muito no óleo, muito na unção para fazer isso, pastora Mônica. Não é fácil, não. E muita gente acha que não dá conta. Mas se Deus fez isso com Neemias, eu quero profetizar que Deus vai fazer isso comigo e com você na nossa casa. Né? E aí, os construtores tinham uma espada na cintura. E eu, para fechar esse momento maravilhoso, eu quero falar para você sobre destampar os ouvidos e ouvir o sinal do chamamento. O que Neemias fez? Eles estavam em lugares muito distantes. Então, pastora Mônica, é como se você estivesse num bairro e o outro estivesse lá no outro bairro, muito longe. Você vai gritar e ele não vai ouvir. Você vai mandar uma mensagem de WhatsApp, mas ele está fazendo outra coisa, ele não vai ver que você está pedindo socorro ali. Mas existe um sinal dado por Deus, que é a oração. Senhor, vai agora. Toca no coração da minha irmã agora, que ela seja incomodada pelo teu Espírito Santo e que ela se levante em intercessão por mim. Você acredita que nós temos um sinal de Wi-Fi celestial capaz de nos conectar um com o outro? Vocês sabem disso, porque aqui nessa sala nós vivemos a conexão do alto. Né? Então existe isso. E Neemias disse assim: olha, quando vocês ouvirem o som da buzina, vocês sabem que onde ela soar, Deus estará pelejando por nós. Não é só a arma física, não é só a nossa estratégia de guerra. Existe uma conexão do alto que vai nos fazer estar conectado em família, povo, em família, carne e sangue, em família. Sem você jamais ter sentado com aquela pessoa, Deus vai te conectar à pessoa. Há pessoas para orar por você, pessoas para amar a sua causa, pessoas para chorar por você, e pessoas que vão pagar um preço de jejum e oração. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Enquanto eu luto, meu irmão também luta por mim. E aí eles trabalhavam o dia inteiro, do nascer do sol, e metade dos homens estavam sempre à guarda. Eu me parei e me perguntei assim: eu estou disposta a lutar pela causa que o Senhor colocou na minha mão, dia e noite, de sol a sol, me deitar e pensar que eu estou em guerra, me levantar e saber que a minha luta não é contra carne e sangue, o diabo não para, o diabo não dorme, o diabo não brinca de ser crente, o diabo não se distrai com redes sociais, que se for necessário, Senhor, desligar as redes sociais, sair de tudo quanto é aplicativo, como oferta suave ao Senhor, eu farei. Mas a minha imagem, os meus stories, que vá para o inferno tudo isso, mas que eu ganhe a batalha dentro da minha casa. Que minha família não vá perecer por causa das minhas distrações. E eu falo isso com temor e tremor. Que eu não coma as delícias dessa terra, que eu faça jejuns
prolongados, que eu gaste tempo abrindo mão da minha própria carne, dos meus deleites, para que um dia eu chegue aqui nessa sala, eu suba lá no altar e digo: eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque o Senhor dos Exércitos fez essa grande obra na minha vida. Mas será que eu e você estamos dispostos a isso? A deixar Deus tratar o nosso caráter, o nosso temperamento? Temperamento, querido, significa estar disposta a ser temperada, estar disposto a ser temperado. Na hora da raiva, eu dar um passo atrás, eu me submeto, eu digo: Senhor, não sou eu quem vivo, mas o Senhor vive em mim. Beba água, respira fundo e não fale, não devolva para o inimigo aquilo que ele quer sempre colocar na sua boca para você amaldiçoar aquela situação, ainda que o outro mereça. Ainda que o outro mereça. E para a gente concluir, não abra a tua mão para amaldiçoar a tua nação, para amaldiçoar aquele que ainda insensatamente está no governo dessa nação. Não fale mal de governos e autoridade, porque Deus os constituiu. Seja o atalaia da última geração. Abrace a bandeira do teu país e diga: Senhor, esta é a nação cujo Deus é o Senhor. Abençoe o nosso país. Muitas famílias, pastor, estão perecendo porque gastam tempo falando de partido A ou partido B e amaldiçoa aquele que o Senhor permitiu chegar ao governo. Então, a nossa missão é abençoar, custe o que custar, e aprender a lutar com as armas certas. Pai, em nome de Jesus, eu entrego essa semente que hoje o Senhor colocou, desde a madrugada no meu coração, e disse: fala, minha igreja, que o tempo está terminando. É tempo de vestir as armas e colocar as armas certas nas mãos. É tempo de colocar a armadura correta e é tempo de posicionamento na igreja, na sociedade e, sobretudo, nas famílias. Pai, eu abençoo essa semente e eu abençoo os meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, pastora. Glória a Deus, meu Deus. Neemias não vai tirar satisfação, hein? Deus é bom o tempo todo. Obrigada, minha pastora, obrigada por nos alertar. A gente tem que fazer essa rápida avaliação que Neemias faz, né? E lembrar que o nosso Deus ele é poderoso para mudar tudo isso. Jesus! Ana Maria, hoje é aniversário de Maria Josefa. E a gente não fica sem o parabéns nessa sala de jeito nenhum. Vem para cá falar em nome aqui dessa família, essa mulher que tem se levantado, cante parabéns, venha para cá. Bom dia, lindos e lindas. Maria Josefa, recebe o nosso abraço, o nosso carinho, que seja um dia muito especial, que tudo aquilo que foi profetizado hoje, que você receba, que você tome posse, não só você, mas nós aprendemos, a todos que estão presentes, a todos que vão ouvir depois, que a bênção do Senhor esteja sobre você, que o bom perfume do fio do seu cabelo, a planta dos seus pés, porque hoje é dia de muita alegria, é o dia que o Senhor escolheu. E nós nos unimos a você para cantar com você, para festejar. Com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Viva Maria Josefa! Viva Maria! Viva! Deus é Parabéns, bom! Maria! Viva, viva! Parabéns, Maria. Glória a Deus, Deus é bom. Maria, desfrute do seu dia, hoje é dia de muita festa. Está só começando o dia, hein? Depois dessa palavra aqui, a gente com o nosso coração mais leve, mais confiante no nosso Deus, a gente vai seguindo e depois a gente vai tendo notícias maravilhosas da casa de Michela. Obrigada por todas as orações. Vamos confraternizar esse dia, essa mais uma primavera com a Maria José, e você fique em paz nesse domingo maravilhoso, cheio da presença do Senhor, e a gente se vê amanhã. Muito obrigada, família. Obrigada, minha pastora Rosi, por essa linda, grande reflexão na manhã desse dia. Deus abençoe vocês
e até amanhã. Obrigada, Lila.